A Aviação Cipó hoje está em Rio Pardo de Minas, norte do estado. Para chegar aqui, saindo de Belo Horizonte, você deve pegar a 040, sentido Brasília. No Trevão, vire para Curvelo e depois dessa cidade siga para Montes Claros e em seguida venha para cá. São cerca de 730 quilômetros de BH até Rio Pardo, onde vamos destacar belezas naturais de um parque maravilhoso. Tem também a tradição da cidade do polvilho e muitas histórias que nós vamos contar. Você sabe, falar de Minas com muita propriedade e carinho é com a Aviação Cipó. Das 6h30, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, Aviação Cipó, levo muita paz e alegria. Nós vamos começar o programa nessa belíssima cidade de Rio Pardo de Minas, falando de história. É uma cidade centenária. A colonização por aqui começou no final do século XVII, por volta de 1698. As pessoas foram chegando, foram gostando do clima e ficando. A cidade já pertenceu a várias comarcas, como Sabará, Cerro e, por último, Minas Novas, até se emancipar em 1872. É uma história rica e administrar essa cidade centenária é uma responsabilidade muito grande, mas que o prefeito Jovelino tira de letra. Tudo bom, prefeito? Olá, Toledo, muito obrigado. É um prazer recebê-los aqui em Rio Pardo de Minas, uma cidade extremamente hospitaleira, de um clima muito agradável, como vocês podem ver. E, de fato, Rio Pardo tem marcos históricos. Talvez uma das cidades das primeiras comarcas no estado de Minas Gerais. Vejamos que a nossa comarca aqui foi fundada em 1858. Rio Pardo traz fatos históricos marcantes, como, por exemplo, a coluna Prestes, que por aqui veio e aqui passou e deixou fatos históricos marcados. Também temos um fato interessante na época do Brasil Império, quando tivemos em Rio Pardo de Minas, hoje o nosso atual distrito de Serra Nova, uma Casa da Moeda, onde se imprimia a moeda nacional em Rio Pardo de Minas. Rio Pardo é muito conhecido por um povo hospitaleiro, de um povo de um clima agradável, de um povo que gosta de festa e que tem, sobretudo, opinião própria. É isso mesmo, porque já chamou Venceslândia, mudaram o nome da cidade em homenagem ao presidente da República, Venceslau Braz, só que a cidade não aceitou. A cidade não aceitou e, de uma forma de uma manifestação muito própria, com muita autenticidade, exigiu e pediu que deveria se respeitar as tradições locais. Vejamos que Rio Pardo se povoou-se e se virou cidade às margens do Rio Preto e do Rio Pardo, motivo pelo qual recebemos esse nome pelas nossas águas pardas. Aí voltou o nome. E aí voltou-se o nome. É uma cidade de opinião. Cidade de opinião, das pessoas que, sobretudo, querem o bem, mas pensam, peraí, nós temos a nossa vontade, precisa estabelecer e respeitar as tradições locais. É isso mesmo. E aqui também depois ganhou o Rio Pardo de Minas para diferenciar, né, de uma cidade de mesmo nome no Rio Grande do Sul. Agora me chamou a atenção aqui, prefeito, esse clima agradável. A gente vai para o norte de Minas, já fala assim, nós vamos passar calor demais. A gente está na praça aqui, né, 10 horas da manhã, e esse ventinho gostoso, essa brisa, a que se deve isso? É verdade, Júlio. Nós estamos, se você comparar na parte geográfica, por fato estamos às margens dos rios e Rio Pardo está um pouco acima do nível do mar, em torno de 600, 650 metros. Nós temos um clima muito interessante. Durante o dia faz um pouco mais calor, pela manhã
frio, à tarde um pouco calor e ao longo da noite vai se esfriando, variação em torno de 7 graus em relação ao dia e à noite. De fato, Rio Pardo, em pleno norte de Minas, é uma cidade que você sai à noite usando uma roupinha de frio ou dormindo à noite com uma coberta, que chama a atenção desse clima, e eu acho que é um dos motivos que muitas das pessoas que não eram riopardenses e que hoje se sentem aqui escolheram Rio Pardo para morar. Prefeito, muito obrigado pela entrevista e a gente vai mostrar tudo que você está falando a partir de agora no programa. Toledo, eu agradeço a sua presença, eu agradeço a Aviação Cipó e toda a sua equipe, e o Rio Pardense é assim, sempre de braços abertos para receber as pessoas e conhecer juntos, desfrutarmos juntos das belezas naturais e dos fatos históricos que cresceram e persistem em Rio Pardo de Minas. Eu que agradeço essa oportunidade de mostrar mais uma cidade histórica de Minas Gerais. Viação Cipó Cidadania. Oferecimento Recivil, registrando nosso futuro. A procuração é um instrumento pelo qual uma pessoa, física ou jurídica, autoriza alguém de sua plena confiança a agir em seu nome. Com uma procuração, é possível administrar bens, contas bancárias, vender automóveis, representar perante a faculdade, autorizar o recebimento de aposentadoria ou pensões e até mesmo casar e divorciar. A documentação necessária depende do assunto a que se destina a procuração, que pode ter data de validade ou não. A procuração deve ser feita em tabelionato de notas, que já possui modelos adaptáveis para cada caso. Também existe a forma particular de procuração, onde a própria pessoa faz a redação, informando quais os poderes ela concede a outra. Para a lavratura da procuração, o cidadão deve tomar alguns cuidados. Primeiramente, escolher para procurador uma pessoa da sua confiança. Também é importante deixar claro quais os poderes serão concedidos pela procuração, para que ela possa surtir o efeito necessário. Recivil, registrando o nosso futuro. A Aviação Cipó sempre busca o que há de melhor na cultura mineira. Aqui em Rio Pardo de Minas, vemos a comunidade de Água Boa conferir a tradição do artesanato em barro. Eu estou aqui com várias artesãs para a gente bater um papo. Tudo bom, gente? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Eu quero saber de vocês o seguinte, com quem vocês aprenderam essa técnica? Os nossos pais, né? Os avós. Minha avó, né, ela, assim, desde quando eu era criancinha, eu já aprendi a fazer filtro, corpinha, dessas moringas. Tudo com ela? Aqueles vasos, né, de plantar a planta. Hoje vocês têm mais opções na economia, de ganhar dinheiro, mas antigamente o barro foi fundamental na criação das famílias. Foi, sim. Nessa época, né, nós, as famílias que usavam, só assim, viver só do barro, né, e assim, só e do mantimento, né, das roças que plantavam, mas a maioria alimentava, mesmo os alimentos que comprava vinha do barro. Vinha do barro, porque os pais saíam, né, para vender e trazia, comprava as coisinhas para comer na semana. Entendi. Donisa, você tem muito orgulho desse passado e do presente do artesanato. Eu tenho. Inclusive, né, igual eu sempre falo, meus filhos falam, mãe, deixa, porque assim, né, tô chegando em idade, igual eu falei, tô quase deixando por causa de problema da coluna, mas eu amo esse trabalho, porque foi um trabalho que foi simples na minha vida. Você viu seu pai criar a família? Meu pai, igual eu já falei, né, ele ia no Manto Verde, né, com as caguinhas no burro, jeguinha aí, né, e trazia. Foi sofredor, mas graças a Deus, foi assim, um trabalho que foi assim, não tem nem palavra para agradecer a Deus, né, por esse futuro que Deus deu a nós, que trouxe lá dos nossos avós, chegou, né, até minha mãe e vem passando de família em família. Então, assim, eu tenho um grande orgulho mesmo desse trabalho, apesar que nós, assim, não tem grandes valor, né, aqui, valorizado, mas para mim eu considero e valorizo. Isso é importante. E conta pra gente como que vocês fazem para produzir um jarro bonito aquele, uma moringa, aquela chaminé. Então, a produção do artesanato é isso, né? A gente vai lá, né, arranca a argilha, lá, né, tira ela, aí depois leva pro sol, né, seca, depois dela secar ali,
Aí a gente leva, né, pisa ela, coloca no couro, quebra ela com machado. Aí depois passa por uma peneira, coloca aqueles, né, pra amolecer um pouco e aí amassa. E aí, né, continua fazendo. Aí molha para começar a moldar. Pra amassar, pra moldar ela. E aí, para nós fazer o modelo, então o que nós temos é a tábua, né? E aí vem o sabuco de milho e um pedaço de cabaça, né? Que é a nossa forma de nós fazer, mas é manual mesmo. Mas não tem forma assim para você Não. chegar lá e colocar o barro Não, em volta não e sair. tem, não tem. Pronto. É Então a manual importância desse artesanato é que não sai nenhum igual ao outro. É todo tudo diferente. diferente. E cada um tem seu modelo. Porém, eu faço meu modelo, ela ali já faz o modelo. Nunca assim que você olha uma peça, você fala assim, essa aqui não foi eu, né? Já sabe, foi eu que fiz. Todos nós conhecemos, mas nós vemos lá no Rio Pardo junto, porque nosso trabalho aqui individual, cada um de sua casa, mas lá no Rio Pardo nós vemos todos juntos. Muito interessante. E Celina, onde vocês vendem normalmente os produtos daqui? Nós vendemos em Rio Pardo mesmo. Tem uma feira, tem algum lugar específico? Não, nós vendemos lá assim, vamos supor, lá no meio da rua, né? Porque nós não temos um local de vender assim, o local certo, né? Então nós colocamos lá de frente, lá no meio da rua, no chão. Muito legal, e eu quero combinar um negócio com vocês. Eu vou comprar algumas peças, vou levar lá para o Empório Aviação Cipó, que é o bar Nossa Santa Teresa, e vai ficar exposto lá. Quem for hoje ao bar vai poder comprar essas peças maravilhosas daqui para a gente conseguir um valor melhor para vocês. Combinado? Combinado. Eu não quero ganhar nada, eu vou pegar, vou pôr um preço bom, aí o que vender lá eu mando para vocês. Porque tem que valorizar, gente. Isso aqui é a nossa terra, é a cultura de Minas Gerais, a história do norte de Minas, que é riquíssima, e essas mulheres são as batalhadoras, que amam o que fazem. Não, muito legal, gente. Parabéns pelo trabalho. Eu vou comprar duas de vocês ali. Não estão prontas ainda, eu quero daquela moringa ali, ó. Só sabe. Só sabe? Porque Mas lá na cidade tem, né? tem, Eu pego de vocês lá. Sim. Não é pego não, compra, né? Pegar fica ruim. Você pega e depois você paga, ué. Tá jóia. Mas, gente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho aqui. E nós temos que valorizar essas artesãs, porque esse trabalho não pode parar. É a história de Minas que está aqui e a Aviação Cipó vem para contar para você.